estamos de volta e agora para destacar o esporte de Blumenau. A treinadora da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica promove intercâmbio em Blumenau e elogia o trabalho desenvolvido na cidade. Esta é Camila Ferezin, treinadora da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica. Ela veio a Blumenau para avaliar o estágio das ginastas e colocar em prática a metodologia de treinamento proposta pela Confederação Brasileira da modalidade. Na verdade, acho que alia todos esses fatos, né, de estar presente em todos os estados e passando um pouquinho do que eu sei, né, todo o meu conhecimento, essa troca também. Eu acho que a gente tem muitas ginastas praticando a ginástica rítmica, então quando eu estou presente eu consigo ver melhor, mais de perto os talentos, orientar as treinadoras e muitas vezes tem saído ginastas para a seleção brasileira através desses intercâmbios, então por isso que é importante. Intercâmbio que vem dando resultado no treinamento e no desempenho das ginastas blumenauenses, principalmente na montagem da coreografia das equipes infantil e juvenil. Para a nossa equipe é de imensa importância, pois além de termos duas ginastas nossas na Seleção Brasileira de Conjuntos, né, sendo a Camila Ferezin a técnica, ela traz toda a experiência do dia a dia do treinamento na seleção para a nossa equipe, para as meninas, ensinando corretamente as coreografias, os treinamentos de base para as meninas. Isso é muito importante para o nosso crescimento. Blumenau é considerado um celeiro de talentos para a ginástica rítmica de Santa Catarina e até para o Brasil, tanto que duas ginastas fazem parte da Seleção Brasileira de Conjuntos. Prova disso é o reconhecimento recebido pela ginasta Jéssica Maier, eleita pelo Comitê Olímpico Brasileiro a melhor ginasta do país em 2017. Santa Catarina é um celeiro, né, de ginastas, tanto é que a gente tem 3 ginastas na Seleção Brasileira de Conjunto que veio de Santa Catarina e está lá em Aracaju, concentradas. E tem mais ginastas ainda que têm talento, então isso prova que o alto nível que a federação, que os clubes vêm fazendo aí os trabalhos dentro do estado. E agora o nosso esporte tem a honra de apresentar e conversar com um dos melhores e maiores atletas do planeta. É assim, está com a gente aqui, meu amigo Daniel Oliveira. Daniel, obrigado pela presença. E olha, para quem não conhece o Daniel, Minosso, você já conhece, eu já conheço, ele disputa provas de ultramaratona e ultra Ironman, né? Isso. Que são provas assim que as pessoas nem imaginam o que ele é capaz de fazer. Por exemplo, posso antecipar aqui rapidamente? Fica à vontade. O Daniel sai nadando aqui, por exemplo, do Clube Náutico América em Blumenau, pelo Rio Itajaçu, e vai nadando até Navegantes. São quantos quilômetros, Daniel? Deu 53 quilômetros. 53 quilômetros nadando direto. 12 horas. 12 horas nadando direto, sem parar. Isso é só uma parte do treinamento. Isso. Mas vamos conversar então com o Daniel. Como é que é isso, Daniel? Explica para os nossos telespectadores o que aconteceu, o que te levou a fazer esse tipo de prova assim, que para muitos é tão desgastante, mas para você é um prazer. Sim, esse ano eu estou feliz porque eu estou comemorando 10 anos de ultradistâncias, né? Há 10 anos atrás eu fiz minha primeira corrida de 100 quilômetros e nunca mais parei. Aí você ainda me acompanhou em todo o meu início, assim, sou muito grato por isso, né? Nosso trabalho. Me deu bastante espaço aí, me botou no mapa mesmo, né? E desde 2014 eu voltei para o triatlo. Quando eu era adolescente eu fazia triatlo no distância curta. Em 2014 eu tive a oportunidade de ser staff no Ultraman Brasil do Sérgio Cordeiro, que foi o único brasileiro antes de mim a participar dessas provas de Ultra Ironman, Ultra Triathlon nível mundial. E conversando com ele, correndo junto com ele, ele foi me contando a trajetória e tudo que ele tinha feito e eu falei, vou seguir os teus passos, vou fazer tudo o que você fez. Aí eu perguntei, você acha que é possível? Ele falou, se você treinar tanto quanto eu e se dedicar ao que eu me dediquei, certamente você consegue. E aí em 2015 eu fiz um Ultraman Brasil. Em 2016 eu fiz... Essa medalha aqui, ó, mostra aqui pra gente, Maurício. O Felipe, Maurício. Essa aqui é a medalha de ouro do Quintuple Ironman no México. Conta para os nossos telespectadores quantos quilômetros você fez correndo, nadando e pedalando. Foram 19 quilômetros de natação
900 quilômetros de ciclismo e 211 de corrida. Sem intervalo? De forma contínua, sem parar. Quanto tempo você levou para completar isso? 3 dias e meio, 84 horas. 84 horas e 36 minutos. Chegando 4 horas na frente do segundo colocado e 30 horas na frente do terceiro colocado, que era o número 1 do ranking mundial. Essa prova foi uma prova redonda, assim, funcionou tudo perfeitamente. E aqui no ano seguinte aí foi prata? Aí essa eu fui prata numa distância de... Era o dobro daquela, né? Dobro daquela. Eram 10 Ironmans seguidos. Então foram 38 quilômetros nadando, 1.800 quilômetros pedalando e 422 quilômetros correndo, de forma contínua. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que o telespectador está fazendo em casa. As distâncias estão ali atrás. Né? Como é que você aguenta isso? Ou o que se passa na tua cabeça no momento que você está disputando esse tipo de prova? As pessoas sempre me perguntam qual é a porcentagem de mente e qual que é a porcentagem de físico, né? Eu falo que é 90% cabeça e 10% corpo, porque as dores, o cansaço, o desgaste fisiológico que a gente tem é o mesmo que qualquer maratonista, né? As pessoas que correm 42 quilômetros têm, só que durante muito tempo. Então, o controle mental ele tem que ser grande o suficiente para você conseguir abstrair todas as dificuldades e as limitações, sem ser negligente. Esse é o algo mais dessas provas, né? Então, é maravilhoso participar dessas competições e interagir, e conversar e conhecer os atletas de nível mundial, porque eles têm um entendimento e um conhecimento de treinamento e fisiologia que a gente aqui ainda está engatinhando, sabe? Então, participar desses eventos é sempre uma honra, assim, e aprender e adquirir esse tipo de conhecimento. Por exemplo, as coisas que para a gente aqui é absurdo, tipo alimentação e controle de sono, por exemplo, para eles já estão muitos anos-luz na nossa frente, né? Um treinamento diferenciado para fazer esse tipo de prova é a abstinência de sono. É a principal diferença que tem no que eu faço. Você contava para a gente que esses dias você foi treinando até Navegantes pedalando. Isso dá uns... Não, até Laguna. Até Laguna, né? Navegantes você foi nadando, são 600 quilômetros? Isso, Passar 40 quilômetros da ponte lá de Laguna e aí volta, né? 300 para lá, 300 para cá. Sem sair de cima da bicicleta, bota uma pochete, enche de comida dentro e vai, sozinho. Aí vira a noite na BR, normal. Aí chega em casa de manhã cedo, né? Virou a noite pedalando. Chega de manhã cedo, guarda a bicicleta, bota o tênis e sai para correr 50 quilômetros. Normal. Além desse... além do desafio em si, mas o equilíbrio, né, o controle, tudo isso que tu acabaste de falar, é uma pergunta bem simples. Qual é o desafio de mergulhar nas águas do rio Itajaí? Desafio? O principal desafio, além desse controle, desse equilíbrio. E da poluição. Por isso que eu queria saber qual é o desafio. A poluição tem muito, muita especulação negativa contra o rio, mas ele não é tão poluído assim. Claro, não dá para beber essa água, né, obviamente, mas, por exemplo, ele é muito mais limpo do que muitas praias do nosso litoral. Eu entro, por exemplo, a minha roupa, meu uniforme, ele é branco e verde. Então, quando eu saio de dentro d'água, ele continua branco e verde. E em muitas praias que eu vou nadar aqui, quando eu saio, o branco já não é mais branco, por exemplo, entende? E as pessoas não sabem. Quando eu faço a remada dentro do rio, eu consigo enxergar o meu braço. Em várias praias do litoral, eu não consigo enxergar. Mas você faz isso com as condições normais do rio, né? Água mais limpa. O último nado que eu fiz, 50 quilômetros, foi depois de uma semana de chuva e a água estava bastante barrenta. E tinha muito lixo no rio, assim, lixo orgânico mesmo, né? A gente vai rodar agora umas imagens aí dessa sua trajetória, até porque você também me contava e a gente tem acompanhado, você está fazendo uma série de palestras, né? Isso. Falando dessas experiências. E o que você aborda nessas conversas com as pessoas? Eu faço a analogia... Esse é o pé, depois de quantos quilômetros? 300, 400 quilômetros? Isso. É que essa prova foi peculiar, né? Deixa eu te responder a pergunta, depois a gente fala do pé. Nas palestras eu faço analogia entre as dificuldades que eu encontro nos treinamentos com as dificuldades que a gente encontra no dia a dia. A maioria das pessoas usa desculpa de não ter tempo, de estar acima do peso, de uma série de desculpas para não fazer as coisas, não só de esporte, mas no trabalho, na vida, no controle de relacionamentos, profissional também. As pessoas às vezes ficam estagnadas, com medo de tomar uma decisão, e isso tem todos os dias no treinamento, todos os dias enfrentar esse tipo de dificuldade. Então eu faço analogia de como eu enfrento isso no meu treino, nas competições, e dou ferramentas para as pessoas poderem usar isso no dia a dia. Qual é o teu próximo desafio, Daniel?
Agora de triatlon mesmo, em julho eu vou para a Alemanha, aí são 3 Ironman seguidos, né? Uma prova curta, de um dia e meio só de prova, rapidão. Rapidinho, né? Mas o meu grande desafio esse ano, em novembro, eu vou para os Estados Unidos, eu vou fazer o Deca Ironman, né? Essa distância que eu fui vice-campeão, eu vou fazer de novo nos Estados Unidos e o objetivo é bater o recorde mundial. Nessa prova eu estava pronto para bater o recorde mundial, só que eu fui para ela sozinho. Então eu tive uma série de problemas de organização e eu acabei caindo na bicicleta e tive uma ruptura parcial do tendão do calcâneo, por isso meu pé estava daquele tamanho. E para pedalar eu consegui administrar bem, só que quando eu fui correr eu não consegui, o pé não cabia dentro do tênis. Os médicos disseram que eu não ia poder continuar a prova. Eles falaram, você não pode caminhar com o pé desse jeito. Eu falei, mas eu não vim aqui para caminhar, eu vim aqui para correr. E aí eu travei os dentes e fiz 422 quilômetros daquele jeito e terminei em segundo lugar. E aí agora eu vou para o organizador dos Estados Unidos me convidou para a prova para bater o recorde mundial lá. E é isso que eu vou fazer em novembro. Daniel, você tem história aí para uns 5, 6, 10 programas e certamente você vai voltar aqui. Eu quero te agradecer pela presença, sucesso. Eu que agradeço. E a gente vai dar uma corridinha aí, um dia desse aí junto. Sim, uns 100, 150. Só para aquecer. Valeu, Gilmar Minosso, obrigado pela presença. Tens um recado ainda para dar? Convidar o pessoal que gosta do esporte especial do vôlei, porque neste sábado, 19h30, lá no ginásio do Galegão, tem um confronto da semifinal da Superliga B, Blumenau recebendo a equipe do vôlei Ribeirão Preto. Meio de semana aí com Libertadores, confronto brasileiro nesta quarta-feira, Vasco e Cruzeiro. Time do nosso amigo. Nesta quarta tem o do Tico. Nesta quarta tem Grêmio e Monagas da Venezuela. Tem o jogo do Palmeiras já nesta terça-feira contra o Aliança. E na quinta o Santos com o Estudiante. Tem jogo todo dia na Libertadores. Beleza, Minosso, obrigado. Abraço. Daniel, aqui a gente encerra o programa sempre em alto astral. Sempre com uma musiquinha no final, um clipezinho bem bacana. Hoje a gente escolheu Dire Straits. Gosta? Achei que eu tinha que cantar. Já está tocando aí o Dire Straits. Eu quero agradecer a toda a equipe da FURB TV por mais esse programa, o meu amigo Tico, nosso produtor. Lembrando que o programa tem a reprise nesta quinta-feira às 8h30 da noite. Mas se você quiser assistir pelo YouTube, na internet, é o canal FURB TV /Nosso Esporte, no Facebook também. Um abraço, obrigado pela audiência, pela participação e até a semana que vem. I should have learned